Olá, muito boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Mais uma vez nos encontramos aqui, cada qual em sua casa, mas com o mesmo Espírito que nos guia, que nos guarda, que nos protege, que nos alimenta, que nos sustenta diariamente. É um grande prazer, mais uma vez, podermos juntos orarmos, intercedermos, podemos meditar na sua palavra e juntos realmente sermos usados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa canção que você ouve no fundo, esse instrumental, diz: é o único que é digno de todo louvor, de toda honra, que realmente em tudo em sua vida, Deus possa ser o único, possa ser o centro da sua vida e que Ele sempre possa estar no controle da sua vida. Que cada vez mais, juntos como igreja viva, nós possamos buscar a estar, viver e permanecer na presença dEle. Amém? Eu quero compartilhar um texto hoje que vai falar de uma vida. A vida que Deus nos deu, a vida que nós temos após a nossa conversão, uma nova vida. Quando nós decidimos deixar as coisas velhas para trás e seguirmos o novo daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e ainda continuamente quer fazer. Então eu quero convidar você, meu amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Romanos, o capítulo de número 12. Nós queremos compartilhar algum desses versículos que vão falar dessa nova vida, de como nós devemos nos manter, como devemos nos comportar, como devemos entender verdadeiramente a ação de Deus em tudo em nossa vida. Aqui o apóstolo Paulo nos traz essa tão grande reflexão. Livro de Romanos, o capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dado, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é mistério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique ao ensino. O que o exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, eu não sei, eu sempre tenho comentado, não sei quantas vezes talvez lemos e relemos e nos deparamos com esses lindos textos maravilhosos que nos trazem uma reflexão tão profunda, nos fazem verdadeiramente viajarmos, a lugares tão distantes e tentarmos imaginar o que esses homens de Deus estavam passando quando eles receberam essas palavras, quando o Espírito Santo de Deus tocou as suas vidas, para que eles pudessem estar escrevendo palavra por palavra, para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Aqui nós vemos um grande homem de Deus mostrando, que sim, existe uma vida perfeita diante de uma nova vida, uma decisão que eu e você nós tomamos. Se assim nós decidimos, não é ficarmos em cima do muro, realmente sermos um filho de Deus, levarmos o nome de Deus a toda geração, mostrarmos e desempenharmos o tão grande papel importante que eu e você, que nós temos perante a sociedade para cumprir. Aqui ele começa dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. Será que até que ponto eu e você, nós como igreja, estamos nos sacrificando pela obra do Senhor?
tantas pessoas que não conhecem o Evangelho, tantas pessoas que não entram dentro de uma igreja, não entram em nossa igreja, muitas vezes não conhecem você como cristão, como um filho de Deus, porque você fica recluso dentro, muitas vezes, de sua casa ou no seu quadradinho, você tem medo de falar, realmente de mostrar aquilo que Deus fez, a misericórdia que Deus tem para a sua vida diariamente. Por isso que nós vemos, infelizmente, muitas igrejas, congregações, pastores, líderes, abandonando o trabalho, se frustrando, porque o corpo de Cristo, que são as pessoas, não entendem verdadeiramente o seu devido trabalho, o valor que elas têm, o trabalho que elas têm de fazer dentro da sua congregação, em sua igreja. É mais fácil a gente transferirmos a culpa, transferirmos o trabalho para outros e queremos ficar só no banco, sentando na janela, pegando um ar fresco. Eu quero escutar aquilo que me convém, eu quero cantar aquilo que me convém, o pastor tem que pregar aquilo que me convém, e sucessivamente. Se algo que talvez não está de acordo com aquilo que eu goste, com aquilo que eu sinta prazer, eu vou para outra igreja. E assim as pessoas vão pulando de galho em galho, que nem macaco, e não param em uma igreja e não trabalham fielmente para o Senhor Jesus. Mas ele ainda continua, ele diz assim, que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Aí nós vemos e batemos numa tecla, num ponto, que nós vemos o quanto pessoas não têm entendido essa questão. Não conseguem viver sem ter esses padrões do mundo em sua vida. Não conseguem colocar limites. Não conseguem entender verdadeiramente qual é o propósito de Deus. Então tem medo de se mostrar, medo de realmente compartilhar o amor do Senhor Jesus. E não vivam de acordo com os padrões de Deus, eles vivem com os padrões mundanos. E assim, por incrível que pareça, vão trazendo essas consequências para dentro das igrejas. E infelizmente vão trazendo informações, vão trazendo palavras, vão trazendo discórdias, porque tudo para eles é novo. Tudo para eles, naquele exato momento, é algo de explosão, de alegria, de sentimento, mas não é uma coisa que realmente emana da vontade do Senhor Jesus. Quando aqui nós falamos que não devemos viver de acordo com os padrões do mundo, mas deixarmos sermos transformados pela renovação da nossa mente, precisamos entender, em primeiro lugar, essa transformação precisa acontecer dentro de nós, em nossa mente. Olha só, para que possam experimentar, se nós deixarmos Deus nos transformar, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque nós vemos tantos lugares, tantas pessoas, ministérios, tantas coisas acontecendo e em nós não acontece. Por quê? Por que será? Será que realmente nós estamos deixando que Deus nos transforme, nos renove a nossa mente? Estamos vivendo muitas vezes do passado, tantas coisas, né? Não estamos deixando. É mais fácil, como eu sempre falo, ver um cisco no olho do irmão do que olharmos a grande trave que está nos nossos olhos. Que realmente possamos refletir. Mas ainda ele continua dizendo assim, porque pela graça que foi dado, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, ele deu cada dom específico para cada pessoa. Mas é mais fácil sempre a gente apontar o dedo e olhar o do outro e não olhar para dentro de nós. Porque assim como um corpo tem muitos membros, assim todos os membros têm a mesma... Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Por isso que é importante cada um entender dentro da sua igreja. Fazemos parte do corpo de Cristo. E precisamos cada um fazer o seu trabalho. Se um não faz o seu trabalho bem feito, deixa para o outro fazer, começa a ser cansativo, maçante, estressante. E quando menos espera, nós perdemos um, perdemos dois, e muitas mais pessoas vão saindo e vão abandonando o trabalho.
porque verdadeiramente não entendem que todos que estão envolvidos têm um grande trabalho a ser feito. Precisamos assim fazer. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Cada um tem um dom, tem um talento específico. Mas por que é tão difícil de colocar isso na obra do Senhor à prova? Por que é tão difícil nós mostrarmos para as pessoas, para o mundo, que realmente o Senhor Jesus nos transformou, todo o nosso ser? Nós não limitamos algumas questões, nós servimos Ele com alegria, com louvor, com gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. É o mínimo que nós podemos fazer. Aqui nós vemos que cada pessoa tem um dom específico. Então, se eu não coloco o meu dom em prática, infelizmente, aquele dom vai estar faltando dentro da minha congregação, da minha igreja. Se um irmãozinho tem um dom, se ele não coloca isso em prática, vai estar faltando. É um exemplo muito simples de nós olharmos para o nosso corpo, os nossos membros que nós temos, e se tivesse faltando uma mão, a mão esquerda ou a mão direita, quem é destro, quem é canhoto, vai saber a falta que faz, ou algum dedo. Nós vemos realmente o quanto nós somos limitados. E assim é na igreja, quando nós não entendemos que precisamos fazer parte, trabalhar nessa obra. E daí ele diz, ele vai falando sobre esses dons, se é profecia segundo a proporção da fé, se é mistério, dediquemos ao mistério, ensino, dediquemos ao ensino, exortação, faça com dedicação, contribui com generosidade. Não fica olhando para o outro, quanto deu, quanto não deu, né? O que preside com zelo, faça com zelo o teu trabalho, que trabalha, né? E faça com zelo. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria e com amor. Amados, Deus, Ele foi perfeito em tudo. Ele fez todas as coisas perfeitas. Ele formou eu e você perfeitos, porque Ele formou sua imagem e a sua semelhança. Só que ao longo da nossa vida, das decisões, do nosso comportamento, do nosso dia a dia, nós temos deixado se levar e temos deixado com que o mundo entre dentro de nossa vida. E nós temos perdido muitas vezes o caminho, perdido realmente a ciência de qual é o propósito que tudo isso aconteceu. Que eu não sei quando você vai dormir, a hora que você vai dormir, se tem o costume de você orar, mas se coloque-se na presença de Deus e converse um pouco mais íntimo com Deus. Busque cada vez mais entender o que é essa nova vida, como devemos nos comportar, como devemos viver, o que devemos assim fazer. Eu desafio você, meu querido irmão, a juntos nós realmente buscarmos e compreendermos cada vez mais e estarmos inseridos nessa obra que Deus tem nos colocado sobre a nossa vida. Para que não somente a obra de Cristo cresça, mas a nossa igreja, a nossa congregação, a nossa família. Que cada um de nós possamos ser realmente cada vez mais dedicados, comprometidos e servindo ao Senhor com alegria, dedicação em nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você possa guardar essas palavras, essa mensagem no fundo do teu coração e que Deus abençoe grandemente. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, em teu nome, Senhor Jesus, eu oro agradecido. Agradecido por esse momento que mais uma vez eu posso me reunir com meus irmãos, onde essa palavra chegar de norte a sul, leste a oeste. A mais coração aflito, tenebroso, sincero, contrito, machucado diante das circunstâncias e situações da vida, que o Senhor Deus possa estar transformando, tocando, ajustando, para que realmente essa pessoa venha entender que tudo aquilo que nós vivemos e fazemos dependemos totalmente do Senhor Jesus. Continue nos abençoando no restante dessa noite, abençoe a vida de cada um dos meus queridos irmãos que estão online, onde essa mensagem chegar, que corações possam ser transformados e que possamos cada vez mais viver o novo do Senhor, as bênçãos, ó Deus, as manifestações extraordinárias, espirituais, dons celestiais, e que a tua igreja, Senhor, cada vez mais venha crescer em espírito e em verdade. Te dou graça por esse momento e peço a tua bênção em continuidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.
Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Tenhamos uma ótima noite. Boa noite a todos. Que Deus abençoe.